capítulo 4, verso 7. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Então pode abrir, irmãos. 2 Coríntios 4, 7 ao 10, tá? Então, o tema da palavra de hoje é a vida crucificada e o transbordar do Espírito Santo. Diz o texto assim, 2 Coríntios 4, 7. Só um momentinho. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, que Deus venha falar nos nossos corações e que o Espírito Santo conduza essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, a vida crucificada e o transbordar do Espírito. Irmãos, não tem como nós vivermos o transbordar do Espírito sem uma renúncia, sem viver o nexo a si mesmo. Não tem como eu fluir no Espírito, não tem como eu viver aquilo que Deus ele tem. E por incrível que pareça, irmãos, os louvores caíram muito bem na palavra. Eu conversei com a Google, ela não sabia que palavra seria, encaixou muito bem. Então não tem como nós viver uma vida fluindo no Espírito sem o negar a si mesmo, sem tomar a cruz. Então nós vamos aprender com Paulo hoje, como ele e os apóstolos, o próprio Jesus, como eles desfrutaram de viver uma vida fluindo no Espírito Santo. Amém? Então a palavra do Senhor nos ensina que temos um tesouro guardado dentro de nós, e apesar da palavra tesouro ser pouco usada no dia de hoje, então qual é esse tesouro? É o Espírito Santo. Eu costumo dizer, irmãos, que você tem algo muito poderoso dentro de você. Se você saber quem Ele é, conhecer verdadeiramente quem Ele é, o Espírito Santo de Deus, se você deixar Ele te usar, você vai ver o estrago que você vai fazer, seja na sua faculdade, seja na sua escola, onde você andar, o Espírito Santo vai fluir. Mas para que o Espírito Santo que está em nós e opera em nós se manifeste em nossas vidas, temos que viver uma vida de morte. Irmãos, é muito pouco pregado isso. Hoje nós vivemos um momento que não é errado saber da graça, muito bom. Quem gosta da graça diz amém? Saber que você é amado sem você fazer nada é muito bom. Mas, irmãos, um dos ensinamentos de Jesus é o quê? Se você quer ser discípulo, né, que se assim mesmo, tome sua cruz e siga. Então é muito pouco pregado. E Deus nos ensina hoje que uma vida que você morre para você, vive para Cristo, você desfruta do melhor, em todas as áreas, em tudo aquilo que você colocar as mãos. Então Jesus é exemplo em tudo nas nossas vidas. A vida de Jesus foi uma vida de renúncia, na onde não negou sua vontade somente, mas tudo que Ele era. Então, para que o Espírito Santo flua, precisamos lutar com o nosso ego. Fala para o outro lado, eu e você temos um ego. O que é o ego, irmão? É a sua vontade. O ego é as suas emoções, seus sentimentos, seu temperamento. Seu ego é isso. Então, a sua maior luta não é contra o diabo. Talvez na sua cabeça, minha maior luta é contra o diabo. Não, a sua maior luta é contra você mesmo. A sua maior luta é contra o seu eu. E muitas das vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus ele tem por conta do nosso ego, né? E por conta, a Bíblia estava pensando aqui sobre confiar no Senhor. Muitas das vezes depositamos em pessoas nossa confiança e não desfrutamos talvez o que Deus ele tem por conta disso. Somos vasos, aqui o texto diz que nós somos vasos, e Deus ele habita dentro desse vaso, que é o Espírito Santo. Deus ele, a Bíblia fala que Ele inseriu o Espírito Santo em nós. Então, o que é uma vida crucificada? O que ela veio nos ensinar? Como Paulo ensina nesse texto? Como nós possamos renunciar e viver aquilo que Deus tem? Eu quero falar alguns pontos, né? O esboço um pouco grande, mas eu não vou me atentar muito ao esboço. Eu quero falar 4 pontos hoje de uma vida que Paulo ensina e Jesus também fez, que é viver uma vida de morte, irmãos. Então a maior luta nossa como cristão é contra o nosso eu, contra as nossas vontades. Mas eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho planos.
conquistar. Isso é muito bom. E isso Deus ele tem para você. E eu costumo dizer muito para os irmãos, mais para os jovens, Deus ele alinha a sua vontade, aquilo que você deseja, com os desejos dele. Deus não é um Deus que fala assim, negue a sua vontade, o que você quer, né, o que você sonha, e venha sonhar com o meu sonho. Não, ele alinha. Até porque a palavra dele diz que ele satisfará o desejo do seu coração. Então quem crê que Deus ele tem muitas coisas para você, diz amém aí. E eu quero compartilhar, começar com o primeiro ponto. A vida crucificada aponta para o processo de morte. A morte, em 2 Coríntios 4,10 que nós lemos, significa mortificar a carne, mortificar o nosso eu. Assim como Jesus e os apóstolos colocaram sua vida diária sobre a morte, é por isso que Paulo diz que os apóstolos suportavam a morte de Cristo. O que faz uma pessoa, irmãos, ela desanimar na presença de Deus? Ela começa muito bem, fervorosa, cheia do Espírito Santo, cheia da presença. É quando ela começa a não mais viver aquilo que o Espírito está falando e começa a viver para a carne novamente. Começa a pender para a carne, começa a pender para as vontades próprias. E ali eu começo o quê? A não mais viver aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Então, o Senhor nos alerta aqui, irmãos, que nós temos que viver uma vida mortificada. Não é fácil. Não é fácil ser mortificado. Não é fácil você ficar quieto. Não é fácil você engolir. Não é fácil você, ou às vezes, falar na hora que tem que falar. Quando nós nos posicionamos diante daquilo que Deus ele tem, ele começa a fazer umas grandes coisas. A vida de cruz não é bem vista diante da igreja hoje, irmão. Como eu falei para os irmãos, é muito pouco pregado você viver uma vida de cruz, viver uma vida de negue-se a si mesmo. Hoje o que você ouve nas pregações? Infelizmente, faça o que você está fazendo, continua, Deus está te abençoando. E na verdade, irmãos, as pessoas elas têm se desanimado por conta disso, por não fazer nada, por não avançar, não crescer, e acaba se entrando numa mesmice espiritual. Então, a vida de cruz não é bem vista, porque ela é e sempre será rejeitada pelo homem natural. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, pois ele sempre será loucura. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo é um pouco antes, né? Nós estávamos em 2 Coríntios. Um minutinho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, irmãos. É engraçado, né? Como assim? A morte é o poder de Deus, né? Para nós entendermos, o final dela é poder sendo liberado de Deus. Então, quanto mais a carne se manifestar, mais o Espírito não flui, menos o Espírito flui em nós. Então, aqui o texto diz que as coisas, a mensagem da cruz é uma loucura para o mundo, é uma loucura para aquelas pessoas que não entendem, não conhecem o Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto que Deus está falando aqui, uma vida de cruz, ou uma vida crucificada, é uma vida que você tem que se negar todos os dias. É uma vida que você tem que não negociar, mas se crucificar no modo do que? A vontade de Deus prevalece. O propósito do sofrimento. Então se você parar para analisar todos os homens da Bíblia, no Novo Testamento, eles passaram por grandes batalhas. Mais batalhas internas do que externas. Se você parar para analisar, o Antigo Testamento tinha mais guerra do que o Novo. Quem concorda comigo? O Novo, a maioria das batalhas dos homens, profetas, apóstolos, discípulos, eram internamente, era com eu. Então, a nossa luta vai ser contra o nosso eu, irmãos. Quem quer uma vida fluida no Espírito Santo diz amém. E essa vida, irmãos, Deus ele quer que você flua. Deus ele quer que ele venha agir através de você. Todos os sofrimentos que Deus nos designou têm um único propósito. Fala para o irmão do seu lado: renovar você. Quando você começa a entrar num momento
dificuldade e sofrimento, você vê que você está desanimado, é questão de que Deus ele quer te renovar. Deus ele quer te restaurar e te renovar. Aqui fala o versículo, o primeiro versículo, né, base do nosso texto, fala de que nós somos vaso. E quando o vaso ele não está mais fluindo, a Bíblia diz que o vaso ele é quebrado e Deus ele refaz. A parte de quebrantar, de quebrar, é renovação. Fala para o nosso lado. Deus ele quer te renovar hoje, irmão. Não sei qual é a área que você precisa de renovação. Seja espiritual, seja de fé, seja no espírito. Nem vou perguntar mais. Nem vou pedir para os irmãos levantarem mais. Quanto tempo você não ora em línguas mais? Você não flui mais no dom que Deus te deu? Talvez um dom de profecia, dom de cura. Quantas vezes nós orávamos pelos irmãos? E com o passar do tempo, irmãos, nós, infelizmente, negociamos. Então, quando nós chegamos nesse tempo de sofrimento, a questão, o propósito é renovar. Atualmente estamos num processo de renovação para nos tornar uma noiva gloriosa. O que é ser uma noiva gloriosa? Diz amém. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai buscar sua noiva, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Deus ele quer buscar uma noiva gloriosa, a igreja. Deus quer nos transferir da velha natureza para uma nova criação. Então, o processo de crucificação, de morte que eu estou querendo explicar para os irmãos é o quê? Da velha natureza, irmãos. A todo momento, não sei você, mas a todo momento o velho homem ele quer fluir, ele quer aflorar em nós. A todo momento você tem uma luta constante com o seu velho homem, com o seu velho eu. Só que se você não tem uma renovação, se você não tem o buscar do Senhor, esse velho homem prevalece. Paulo, nesse versículo, não se refere à sua obra. A obra dos apóstolos é a obra da morte, que opera neles para que o ID opera nos outros crentes. É desconfortável ouvir sobre morte, é desconfortável ouvir sobre sacrifício, sobre cruz, mas o resultado da mortificação dos apóstolos foram outras vidas sendo geradas. Quem quer ganhar vidas para Jesus diz amém, irmão? Quem quer ser exemplo, não fala um contexto das suas qualidades, mas eu falo exemplo de homem de Deus, de cristão. Nós queremos, irmãos, ganhar muitas vidas para o Senhor. Nós queremos, mas aqui o apóstolo Paulo diz que para que eles começassem a crescer, avançar muito, houve muitas dificuldades. Paulo foi um homem que sofreu muito, os discípulos foram homens que sofreram muito depois de Atos capítulo 2. Houve perseguição. Eu te pergunto, você tem tido perseguições, irmão? Tem tido perseguição na sua casa, ou na sua empresa, ou no seu trabalho? Perseguição nada mais é que as pessoas verem o fluir do Espírito Santo através de você. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é uma vida crucificada. Uma vida que você nega, aponta para um processo de frutificação, de crescimento, não só em números, mas no Espírito. O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos, a vida crucificada aponta para a manifestação da vida e da ressurreição de Jesus. O resultado da aniquilação feita por Jesus na cruz é a manifestação de vida e de ressurreição. A vida do Senhor foi vivida de tal maneira que sua pessoa era um com o seu ministério. Os apóstolos entenderam que suas vidas teriam que ser entregues à morte todos os dias para que a vida de Cristo fosse gerada. Eu vou ler um texto que não precisa abrir, está no 2 Coríntios, mais um pouco mais para frente. Diz assim, do mesmo modo que, 2 Coríntios 4,12, diz assim, do mesmo modo que nós, a tua morte, aqui o apóstolo Paulo falou para eles, né, para a igreja, falou, mas em vocês tem gerado vida. O que Paulo queria dizer aqui, irmãos? Ainda que nós estamos sendo perseguidos, a igreja tem crescido, a igreja está crescendo, a igreja está avançando. Ainda que os apóstolos, ainda que eu estou sendo perseguido, talvez chicoteado, se você vê a história de Paulo, foi chicoteado, foi preso, foi apedrejado, e quanto mais ele acontecia isso, mais a igreja avançava.
O resultado disso, irmãos, é avanço no reino de Deus, de modo que em nós opera a morte, como eu falei. Quanto mais perseguição e oposição nos apóstolos, mais a igreja ela crescia, mais a igreja ela rompia. O nosso ministério é a constituição da nossa vida. O que eu quero explicar nesse ponto aqui, irmãos? Eles estavam tão aliançados com o reino de Deus, com o propósito de Deus, que a vida deles estava alinhada ao ministério deles. Se você olhar para a vida de Paulo, estava uma só, alinhada com o ministério dele. Ele não separava o ministério da vida, estava aliançado. Significa que ser reconstituído se tornou o seu ministério. Atos 20 e 24, não vou ler. Então Paulo chegou a um tal nível, e os apóstolos, irmãos, de ele se tornar um com o seu ministério. E ministério não fala uma função, ministério não fala ser pastor, ministério não fala você ser líder, ministério vai além disso. Você ser ministério, você pode fazer, você está trabalhando numa empresa e você tem um encargo e você faz o seu ministério lá, Deus te usa lá. Então ministério, chamado vai além de uma função. Fala para o pessoal do lado, o chamado de Deus vai além de uma função, irmão. Então, para você entender, Paulo ele trabalhava, amém? Todo mundo sabe disso, né? Paulo trabalhava de dia, a Bíblia diz, e à noite ele pregava. Ele estava tão aliançado com o ministério dele, que se tornou um só. Ele usou isso para benefício. Então, a vida crucificada aponta para uma manifestação da vida da ressurreição de Jesus. Então, o resultado de uma vida de morte, o resultado de uma vida de você negar a si mesmo, é automaticamente você se torna um ministério. Você não precisa ter uma função para você entender que você foi chamado por Deus. Você não precisa estar aqui pregando, ou liderando, ou dançando. Você entende que você faz com o ministério com Cristo. Então o nosso ministério é constituição da nossa vida. Ela é aliançada, ela é juntada quando nós entendemos que Deus, através dos homens de Deus, dos apóstolos, fizeram isso. Então o segundo ponto é o que? É eu entender que eu tenho um ministério, que Deus me chamou para algo. Fala para o mundo lá, Deus te chamou para algo, meu irmão. Amém? Terceiro ponto, a vida crucificada aponta para a renovação do homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, 16, é um pouco mais para frente, não precisa abrir. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Uma vida de crucificação, de negar a si mesmo, é uma vida de renovação diária. Não tem como você se renovar sem você auto-avaliar. Não tem como você viver um despertar espiritual. Eu estava vendo, eu não sei se você viu, o que aconteceu nos Estados Unidos. Alguém viu lá na universidade? Ficaram 126 horas em oração contínua. Não sei se você viu. Alguém viu? Então faz um mês atrás, se não me falha a memória, eles ficaram 126 horas à universidade. Começaram com 30 jovens e foi passando. Chegou quase não sei quantas mil pessoas passou por aquilo lá. E aí ficaram falando, não é avivamento, não é avivamento, é um despertar pessoal. Houve um despertar pessoal e aí eles começaram, irmãos, e aí eu vendo isso, né, essa reportagem, começaram a se converter muitos ateus. Quando há um despertar espiritual, começa a atrair pessoas, começa a atrair novas vidas. E o que é o despertar pessoal? Nada mais é de eu morrer meu ego e começar a olhar para o Espírito Santo e falar: Senhor, eu preciso de um renovo, eu preciso me transformar, me renovar. Qual é a renovação? Automaticamente aqueles jovens ali teve um despertar. Ali eles ficaram 24 horas contínuas, por muitos dias, e houve um despertamento pessoal em outros. A constituição do homem, o homem exterior é composto por corpo, como ser um órgão, e pela alma como uma vida e pessoa. Porém, o homem interior é composto pelo espírito regenerado. Fala para o irmão do seu lado, você tem um espírito regenerado. Amém? Para viver uma vida crucificada, temos que negar a vida da alma.
Então a alma ela tem 3 funções na alma: a mente, vontade e emoção. É a sua luta, né? Sua vontade da sua carne, com seu espírito. Suas emoções é o que muita gente atrapalha no reino de Deus, é as emoções. E a sua mente. Então, irmãos, se nós queremos renovar o nosso homem interior, que é o nosso espírito, nós precisamos vencer a alma. Fala para o pessoal da sala: você tem vencido a sua alma, irmão? Você tem vencido as suas emoções, sua vontade, sua mente? Ou você tem deixado ela se dominar? Os apóstolos entenderam que a vida deles era seu próprio ministério. Eles ministravam o que eles eram. Chegou um tal momento da vida deles que eles ministravam o que eles eram. Eles não tinham uma função, eles eram aquilo. Ministraram aquilo que eles tinham se tornado. Então eles não eram somente apóstolos, eles eram testemunha viva de Deus, era a carta viva de Deus. Ele significa que ser reconstituído por Deus no homem interior é se tornar um com seu ministério. Paulo era constituído por Deus, por isso não basta falar dele como Deus homem, pois na verdade ele é constituído com Deus, ele estava aliançado com Deus. Portanto, o ministério de Paulo era seu próprio ser. Ele não tinha um ministério, ele era o próprio ministério agindo. Então ele estava vinculado tão forte, irmão, que não era somente, ele não separava. Tem muita gente que separa sua vida natural e sua vida espiritual. Não, Paulo ele chegou em tal nível com Deus que era um só. Vou falar para a pessoa assim: Deus quer tornar você um só com ele, irmão. Amém? Acho que está abaixando mais esse negócio aqui. Amém. Trabalho daqueles que morreram continuam. Então eles morreram. Embora muitos homens de Deus tenham morrido, os seus ministérios ainda permanecem e seus trabalhos ainda prosseguem. Por exemplo, se contassem pessoas para produzir, você tem um exemplo que eu coloquei aqui, tá, irmãos? Flores artificiais, pode-se produzir muitas em pouco tempo. Contudo, se você planta flores, demoraria muito tempo, porém, geraria muito mais do que você produziu. Quantas vidas você tem semeado? Quantas vidas você tem cuidado? Quantas vidas você tem zelado? Primeiro temos que semear a semente, depois elas vão crescer e multiplicar. Depois, essas sementes que multiplicou, nós de novo semeamos. São infinito, não tem proporção isso. Então deixa eu te dizer algo. O ministério de Paulo, dos apóstolos, de Jesus, tudo que eles fizeram, até hoje é lembrado. Pensa comigo, irmão. Mais de 2000 anos eles viveram e ainda assim se falam de frutos que eles geraram. Pensa comigo. Daqui a alguns anos, espero que sejam muitos, nós vamos morrer. Mas que o nosso, não o nosso nome, mas aquilo que nós gerou como, vamos dizer assim, não uma herança, mas deixar um legado aqui, que fica para vários anos, assim como eles. Paulo, ele diz, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas pensa comigo, parece que Paulo vive hoje ainda. Ele é tão, vamos dizer assim, o ministério dele é tão poderoso, que muitos ainda são impactados com a história dele. Amém? Todos estão compreendendo, irmãos? Glória a Deus. Quarto ponto, a vida crucificada aponta para o transbordar do Espírito Santo. Quando eu decido negar a minha vontade, automaticamente o Espírito Santo começa a fluir. Não tem como competir com o Espírito Santo, irmão. Não tem como competir com a vontade dele. É claro que a vontade de Deus é para que sejamos cheios. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, diz amém? Mas para que sejamos cheios da vida dele, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas frustrações, e por conta da nossa natureza caída, estamos desalinhados com o coração de Deus e precisamos voltar. Irmãos, enquanto nós não voltamos, nós não se renovamos, nós não vivemos aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas eu estou 5 anos, 2 anos, 1 ano assim, não consigo me levantar. Talvez ainda você não decidiu negar a si mesmo. E é difícil, irmão. Como eu disse, sua luta não vai ser com o diabo, sua luta não é contra outros irmãos, sua luta é contra você mesmo. Mas por que desanimamos? Porque é nós mesmos que desanimamos, não é pessoas.
Então, se eu não renovar automaticamente, irmãos, gera frustração, gera desânimo. Temos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Abre comigo o último versículo que nós vamos ler hoje, Filipenses capítulo 22, 5 e 7, ao 7. Deixa eu ver, acho que eu anotei errado. 22 não tem? Eu anotei, deixa eu ver se é o 2. Não, fiz errado. Filipenses 2, 5, 7. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se considerou que não quis ser igual a Deus, era algo que não devia se apegar-se, mas esvaziou-se mesmo, vindo a ser servo. Fala para o irmão lá: Deus se esvaziou e se tornou servo. Para nós recebermos um renovo de Deus, precisamos nos esvaziar. O auto-esvaziamento nos leva ao transbordar do Espírito. Quando me torno como Cristo, o resultado é transbordar do Espírito Santo na vida das pessoas. O exemplo disso era Jesus. Paulo e os discípulos se tornaram um só com ele, e assim o Espírito Santo de tal forma fluía na vida deles, que as pessoas eram contagiadas. Irmãos, não era um negócio bastante chato, sabe? É algo natural. Atos 2:42 em diante diz que eles comiam de casa em casa, no repartir do pão, nas orações e na comunhão. E o que acontecia? O final do versículo diz que Deus acrescentava quem ia ser salvo. Óbvio que nós temos muitas estratégias, óbvio que nós temos muitos desafios, mas irmãos, onde tem comunhão do Espírito, vidas são atraídas. Vidas são atraídas. Fala para o nosso lado: onde tem comunhão do Espírito, irmão, vidas são atraídas. Renovação do Espírito. É nosso Espírito que recebe a renovação. O nosso Espírito amalgamado expande para a nossa mente. É nesse Espírito que somos renovados para sermos transformados. A vida cristã não é só um dia. Estamos a ser renovados todos os dias. Por exemplo, ontem tive um avivamento, recebi de Deus. Hoje eu preciso de um novo renovo. Amanhã necessariamente de novo. Então, a renovação ela é diária, não? Infelizmente, nós temos a tradição de que só renovamos no culto, só renovamos na célula, no evento. Mas Paulo ensina aqui, e os discípulos, que eles renovavam dia a dia. Então, a experiência que eles teve ontem não serve para hoje mais. Agora eu preciso de algo novo. Então era diária. Você quer ter uma vida plena no Espírito? Sim. Não que você não vai desanimar, mas que você vai saber equilibrar sua vida espiritual. É você ter uma renovação diária, irmão. Amém? Conclusão: Deus possui as melhores formas para receber renovação. Primeiro, viver uma vida de crucificação, de negar. É o primeiro ponto para você ter uma renovação. Segundo, é uma nova unção que o Espírito Santo dá todos os dias. Isso depende de nós para experimentar. O Espírito Santo, está disposto a nos regenerar, nos renovar. Estamos a receber o novo suprimento do Espírito Santo dia a dia para sermos renovados. Então, o maior interessado de te renovar, de te batizar, de liberar poder na sua vida é o próprio Deus. Então, primeiro ponto: uma pessoa que ela não se renova mais, que ela não vive mais o que Deus ele tem, é uma pessoa que não anda mais no Espírito, mas anda na carne. Andar na carne não fala no pecado, tá, irmãos? Andar na carne vai além disso. Andar na carne talvez é os desejos, sua vontade própria, fazer o que você deseja e não aquilo que o Espírito Santo te insere. Então, Deus ele tem nos posicionado. Nós vamos ler esse livro, tá? E esse livro eu creio que vai ser poderoso para a sua vida pessoal. Aí é no seu particular com Deus, irmão. E essa palavra é o primeiro capítulo, tá? Só deu uma recapitulada. E aí vou mandar para vocês amanhã, vocês vão ler e consumir, vão adquirir mais conhecimento. Então,
você avançar e crescer, primeiro ponto, renovar, perdão. Primeiro ponto, negar si mesmo, negar seu ego, negar suas vontades. E o segundo, mergulhar no Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você curvasse a cabeça, irmãos.